Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, criadora aqui do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. E se você tá chegando agora, esse aqui é um canal de bate-papo, gente, não é narração aqui não. É o bate-papo pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém, não. A criminalidade existe em qualquer lugar do mundo e acho muito chato a gente ficar metendo pau no nosso país, dizendo que acontece muita coisa ruim. Mas não acontece só no nosso país, não. Acontece em todo lugar, seja na Europa, na Ásia, país de primeiro mundo, onde tem pessoa, tem sim a criminalidade e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança. O caso de hoje é um caso envolvendo duas mulheres que queriam o poder a todo custo e o que estava no meio dessas duas mulheres era um homem. A nossa história começa na cidade de Urembá, é uma cidade que fica a 7 horas de Paris, pertinho da fronteira ali com a Alemanha. Uma moça chamada Beatrice Bove, 60 anos, ela morava com o filho dela, Jean, e ele tinha ali os seus 29 anos. Então eles tinham um relacionamento muito legal entre mãe e filho. Como o marido dela tinha morrido, ela morava com o filho e fazia tudo pra esse cara. Só que eles tinham um relacionamento assim muito junto, muito perto. Ela queria saber aonde ele estava, o que ele estava fazendo, e ele era obrigado a voltar para casa às 20 horas. Se ele não voltava, porque às vezes ele estava num barzinho tomando uma cervejinha com os amigos dele, ela já começava a mandar mensagem: onde é que você tá? Volta para casa. E quando ele voltava, se ele voltava atrasado, ela ficava super brava e deixava ele de castigo, gente. Aí ele não podia mais sair com os amigos dele, não. 29 anos tinha o cara, tá? O ano agora é 2015 nessa cidadezinha e o Jean, ele começou a sair com uma moça chamada Aline Art. Ela tinha 35 anos, 2 filhos, divorciada e ela trabalhava como cabeleireira na cidade. O Jean, ele sabia que a mãe dele não ia aceitar esse relacionamento, porque a mãe dele era meio possessiva. E ele sabia, minha mãe, ela não vai querer dividir o Jean aqui com outra mulher. Então eu vou ficar quieto, vou curtir com a Aline quando eu puder e vou ficar com a minha mãe, porque aqui na minha casa eu tenho todo bem bom, né? Ela fazia tudo pra ele não era trouxa, ele queria ficar na casa da mamãe. Só que ele tentou levar as duas ali, só que um dia ele teve que contar sobre a Aline para a mãe dele. Então ele escondeu isso, gente, durante 13 meses. Em um dia teve uma comemoração num bar e ele convidou a Aline para ir com ele, a mãe dele estaria nessa comemoração. Quando ele chegou no bar acompanhado da Aline, já fechou o tempo. De cara ela já detestou a nora. E daí, gente, só foi piorando. Nesse relacionamento com a Aline, ele estava se fortalecendo e ele passava cada vez mais tempo com a Aline. E a Aline queria o Jean por perto. Ela também era um pouco possessiva, ela era ciumenta. Dia 6 de abril de 2017, a Beatrice Bove, de 60 anos, a mãe, ela foi encontrada morta na casa dela. Aconteceu um incêndio na casa e a polícia chegou rapidinho, o bombeiro, e tiraram ela sem vida dessa casa. Quando eles tiraram o corpo, eles perceberam que o rosto estava muito queimado, as mãos também tinham muito machucado e infelizmente ela tinha perdido a vida ali no local. A polícia científica chegou também rápido ao local, porque as primeiras provas são importantes, e eles perceberam que não era um incêndio acidental, porque tinha jornal queimado em alguns pontos da casa. Então alguém teria pego os jornais para causar este incêndio. Depois de toda essa descoberta, a polícia começou a interrogar e foram direto no Jean. Ele era o suspeito número 1, ele falou que realmente ele viu a mãe dele e ele saiu bem cedo para ir trabalhar, por exemplo, 5h30, 6 horas da manhã, e foi confirmado isso no emprego dele, ele não estava em casa. Ela deveria ter sido morta pela manhã, entre 9 e 10 horas. Esse foi o resultado da autópsia. E na autópsia ficou visto também que ela tinha muitas marcas pelo corpo dela, ela lutou pela vida dela. E ela não tinha tido o rosto dela queimado como eles imaginavam. Parece que alguém tinha arrancado a pele do rosto dela e também o couro cabeludo tinha sido arrancado. Ela tinha levado pelo menos 36 facadas. A Aline também foi interrogada e ela explica que no dia do crime ela estava trabalhando ali, que era do lado da casa da sogra dela, ela trabalhava num estádio de futebol, ela tomava conta ali, limpava, organizava as coisas. E ela estava no local de trabalho dela e ela viu que andarilhos passaram por ali. Ela falou: nossa, eu vou avisar a minha sogra que tem um pessoal estranho por aqui. Então rapidinho ela fechou ali o campo de futebol e foi conversar com a sogra dela. E ela disse que ela passou na casa dela de manhã e falou: sogra, tem andarilhos
pela cidade, a senhora fica esperta aí, fecha a casa. E depois ela voltou para o trabalho dela. Perceberam também que a Aline, ela tinha arranhões no braço. Aí perguntaram para ela o que era. Ela falou, quando eu fui na casa da minha sogra, a gente estava conversando e do nada ela grudou assim no meu braço. Parece que ela se assustou com alguma coisa que a gente estava conversando, mas foi só isso. Então esses arranhões aqui foi sim a Beatriz que me fez, mas é porque a gente estava conversando, acho que a gente falou alguma coisa, ela ficou assustada e ela pôs a mão aqui e deu uma arranhada. A polícia achou estranho. E eles descobriram que também a Aline, ela tinha voltado na casa da sogra dela à tarde. Eles falam, caramba, parece que o fogo começou à tarde, porque aqui na França, em todas as casas, tem um alarme de incêndio. E quando esse alarme dispara, dá para saber que horas ele disparou. E esse alarme de incêndio, ele tinha sido disparado às 13h20 da tarde, no início da tarde. E eles conversando ali com a Aline no interrogatório, eles viram que ela esteve de volta na casa da Beatriz às 13 horas mais ou menos. Ela confirma que ela esteve próximo, ela não esteve na casa. Deu pra ver isso rastreando o GPS do carro dela e também as câmeras de segurança. Realmente, ela esteve no trabalho, que era do lado da casa da vítima. Então essas coisas pesaram bastante para Aline. Arranhão, ela esteve 2 vezes próximo ao local do crime. Então tava estranho pro lado da Aline, viu? A polícia nessa altura do campeonato já sabia que tinha um problema ali com essa nora, essa sogra e esse Jean. As duas queriam este homem. A mãe era muito autoritária e ela não queria dar o braço a torcer, não. Ela queria que o filho ficasse com ela. E a Aline, ela sabia que ela tinha várias cartas na manga que a Beatriz não tinha. A polícia estudou o histórico telefônico do Jean, da Aline e da Beatriz. E eles viram que a Aline mandava várias mensagens para ele. Vem aqui em casa fazer uma festinha quente, mandava foto. Então ela sabia como atrair o Jean para casa dela, sempre falando para ele vir fazer festinha. Sempre partia da Aline, sempre ela falava, vem aqui em casa, e ela se insinuava muito para ele. E é óbvio que o cara queria, né, ter uma coisa ali diferente, que ele não tinha com a mãe dele, ele ia para casa da Aline, o que desagradava demais a mãe dele. O Jean e a mãe dele, Beatriz, eles tinham alguns rituais. Todo mês de janeiro, eles iam esquiar na Áustria. Eles alugavam uma casa, passavam uma semana lá, se divertindo, era uma beleza. Sempre faziam isso. Em janeiro de 2017, o Jean, ele informou para a mãe dele, mãe, esse janeiro aqui, para as nossas férias lá na Áustria, eu convidei a Aline e os 2 filhos dela, então a gente vai ter mais gente na casa dessa vez. Já azedou ali a cara da Beatriz. Ela falou, o quê? Eu não vou. Se ela for, eu não vou. Ela detestou a ideia, não queria ir. Mas de tanto que o Jean ficou pedindo, acabou que ela foi sim para esse esqui com a Aline e os 2 filhos dela. Só que aconteceu uma coisa assim bem estranha quando eles chegaram na casa alugada para fazer o esqui. Quando chegou na casa, eles foram ali dividir os quartos e na hora a Beatriz falou, eu vou dormir nesse quarto aqui com meu filho. E a namorada falou, não, a senhora vai dormir no outro quarto e quem vai dormir com o Jean sou eu. E daí as duas já começaram a brigar ali do nada. Quem vai dormir com o Jean sou eu, não é a senhora, ele é o meu namorado. E daí a namorada, ela tinha uma carta boa na manga. Ela falou, olha aqui, se você dormir com a sua mãe essa semana, quando a gente voltar pra casa eu termino o relacionamento com você, porque isso é ridículo, eu sou a sua namorada, quem dorme com você sou eu. E o Jean, gente, ele era um banana, ele não tinha boca pra falar nada, ele ficava ali no meio, olhando as duas e ele não sabia o que falar, ele não tomava uma decisão, sabe? Então ficavam as duas brigando, um inferno. Nesse dia ele realmente não falou nada, mas ele querendo ter esse relacionamento com a Aline, ele falou, mãe, eu vou dormir com a Aline. Ela detestou, passou a semana de esqui ali, mas ficou aqui na garganta dela. Falou, nunca mais eu quero ver essa Aline na minha vida, pra mim acabou. Como essas férias foram catastróficas, eles voltaram e continuou o inferno do Jean. No dia 3 de abril de 2017, a Aline falou, Jean, eu vou na sua casa, eu quero tentar conversar com a sua mãe, porque não é possível ela me odiar tanto assim. O que eu fiz? Eu sou uma pessoa de bem, eu trabalho, por que ela me odeia? Então, nesse dia 3 de abril, ela tentou conversar com a sogra, sabe? Quando ela chegou na casa do Jean e conversando com a sogra,
foi subindo a discussão, aí começaram a se agredir, falar muito alto. E infelizmente, depois dessa grave discussão, 3 dias depois aconteceu o crime. E quando a polícia ficou sabendo dessa discussão super tensa que aconteceu entre as duas, a Aline começou a ser a principal suspeita. A Aline, sendo a suspeita número 1, ela passou por várias análises psiquiátricas para saber se ela tinha algum problema de discernimento alterado, algum problema mental, e ela não tinha nada. Ela não tinha problema de personalidade, ela era uma pessoa normal. Então ficava difícil para todo mundo acreditar como que uma mulher legal, trabalhadora, que tem 2 filhos, faz um crime tão cruel. O Jean mesmo, ele se sentia muito culpado, porque quando ele dá entrevista, ele não fala dessa maneira, mas ele se sente mal por ele ter sido um banana, ele não fez nada. Eu fiquei bem surpresa com o que foi falado nesse julgamento. A defesa, eles falavam que claramente a Aline, ela era inocente, porque não teria como ela ter feito tudo o que ela fez num lapso de tempo de 30 minutos. Vou explicar como que eles dizem que aconteceu. Como vocês sabem, a Aline, ela era cabeleireira, mas ela trabalhava também num campo de futebol que ficava ali do lado da casa da sogra dela. Nesse dia 6 de abril, ela deixou os filhos dela na escola, 8h30 da manhã. Ela foi para o campo de futebol, o estádio de futebol, que ela tinha algumas coisas para fazer. Ela percebeu talvez esses andarilhos, ela realmente deve ter passado na casa da sogra para estar avisando. E depois disso, ela tinha um horário às 9 horas no salão de cabeleireiro, que era longe. Então, ela esteve com essa cliente às 9 da manhã. Então, como que ela deixou os filhos na escola, foi no campo, realizou o crime? Lembra que ela arrancou, se realmente foi ela, a pele do rosto da Beatriz, o couro cabeludo. Então tinha muito sangue. Você não consegue fazer uma coisa dessa num período de 30 minutos. Você não consegue. Então, para a defesa, ela era sim inocente. Não tem como ela ter feito esse crime. A única coisa que pesou muito para a Aline foi os arranhões e estar próximo do local do crime 2 vezes. No final do julgamento, saiu a pena dela e ela pegou 18 anos de prisão. E o que foi dito é que não era uma coincidência ela estar 2 vezes desse dia 6 de abril, próximo ali à casa da Beatriz. Então ela seria sim a culpada, e principalmente por causa desses arranhões. Mesmo se não tem DNA, mesmo se às vezes ela não teria feito isso em 30 minutos, ela é a culpada. Eu fiquei surpresa, porque às vezes eu vejo aqui muito criminoso se safar de penas longas, porque às vezes não lembrava do que fez, tinha flashes. E essa mulher aqui, ela pegou 18 anos e as provas não são concretas, não. A Aline recorreu porque ela jurava que ela era inocente, que ela não tinha feito nada, ela não era assim. Então, o segundo julgamento aconteceu meses depois, mas nesse segundo julgamento, gente, a pena aumentou. Ela pegou 20 anos de prisão e agora ela não pode mais recorrer, não. Ela vai cumprir essa pena. Atualmente, a Aline está presa e até a data de hoje, ela diz que ela é inocente, que ela não teria coragem, mesmo odiando a sogra dela. A sogra odiava ela não conseguia entender por que ela não seria capaz de fazer uma coisa dessa. Esse foi o nosso caso de hoje, gente, o caso em que 2 mulheres, elas queriam sim possuir um homem e esse homem banana no meio que não falava nada. Eu acho que às vezes ele achava até graça, achava legal, tem 2 mulheres aqui brigando por mim, né? Ele se sentia legal nessa situação. Mas olha o que aconteceu. Se esse cara tivesse tomado uma decisão, teria sim evitado um crime. Então fica aí alerta pra gente, quando tem esse tipo de comportamento possessivo, não é brincadeira, não é engraçado, tem que ficar esperto, tem que tomar uma decisão, sair, resolver o problema. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui, obrigada por estar presente no canal e até o próximo vídeo.